Olá, eu sou Maria Cecília. Hoje é um dia muito especial, é o dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, uma piedade antiga na nossa igreja, e uma piedade que Edith Stein também tinha uma aproximação e uma devoção muito grande. Por isso, hoje eu gostaria de fazer esse pequeno vídeo para homenagear o Sagrado Coração de Jesus e também a nossa querida Edith Stein, Santa Benedita da Cruz. Pode parecer estranho essa devoção, inclusive Edith Stein, ela tinha essa devoção quando ela ainda era uma filósofa, conferencista, conhecida, uma intelectual famosa, né? E muitas vezes para nós, né, homens e mulheres do mundo moderno, contemporâneo, pode parecer estranho uma intelectual ter esse tipo de devoção, mas não era, né? Edith Stein, ela sabia muito bem como dialogar essas duas dimensões da sua humanidade, né? A dimensão intelectual e a sua dimensão da fé e da religiosidade. E ela tinha, sim, uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e ela deixa isso escrito nos últimos, esses escritos autobiográficos que aparecem aqui nesta edição da Vida de uma Família Judia e outros escritos autobiográficos. Aqui, além da contribuição para uma crônica ao Carmelo de Colônia, que ela intitula o primeiro capítulo Como Cheguei ao Carmelo de Colônia, ela escreveu em 38, quando ela já era carmelita, e ela estava ela estava sendo enviada pelas irmãs do Carmelo de Colônia, onde ela morava, para o Carmelo de Echt, na Holanda, por causa da perseguição nazista. Aqui também tem uma oração que ela escreve ao Sagrado Coração de Jesus e um ato de consagração que ela própria escreveu. E eu aprendi muito com Edith, e também fazem 20 anos que eu participo do Apostolado da Oração. E hoje à tarde nós vamos ter a querida irmã Jacinta Turolo Garcia, a primeira mulher a ter uma tese de doutorado sobre Edith Stein, primeira brasileira, né? E que é da congregação Apóstolos do Sagrado Coração de Jesus. E ela vai nos contar mais e mais profundamente essa relação da Edith com o Sagrado Coração, né? Que ela vai intitular Edith como Holocausto para o seu povo. E a gente vai então preparando, né, esse nosso encontro hoje à tarde, ler 2 páginas desse pequeno escrito, Como Cheguei ao Carmelo de Colônia. Como eu falei, ela escreveu em 38, ela já tinha entrado no Carmelo, ela entra em 33, e ela vai contar algo que aconteceu, né, em 33, o que aconteceu naquele período, naquele ano, né? Hitler sobe ao poder em janeiro. Logo em seguida, ela percebe que ela vai ter que pedir demissão do Instituto de Pedagogia Científica, onde ela lecionava antropologia filosófica e teológica, por causa da sua origem judia, que tinha ficado pública quando ela defendeu sua tese de doutorado com Russell, lá em 1916, e ela sabia que o Instituto poderia ser perseguido por causa da presença dela. Então ela estava nesse momento tomando decisões muito importantes na sua vida, e uma delas também, ela sentia vontade de ir até o Papa e dar a opinião dela, falar sobre tudo que ela estava observando. Estava no início ainda do nacionalsocialismo com Hitler, ainda não tinha aquela perseguição aberta aos judeus, mas Edith Stein, com toda aquela sutileza, com a sua inteligência, ela tinha entendido o que iria acontecer, né? E aqui então ela escreve sobre este momento. Ela está indo para a Abadia de Boiron, é uma quinta-feira que precede a quinta-feira anterior à Páscoa. Há bastante tempo já Edith Stein, ela participava da Páscoa, da Semana Santa anterior à Páscoa e a Semana de Páscoa na Abadia de Boiron. Inclusive o arquiabade de Boiron, Dom Rafael Waltzer, era o diretor espiritual de Edith Stein. E ela ia para Boiron também para conversar com ele. Então nós vamos ler essas 2 páginas, em que ela relata essa ida para Boiron, onde ela para em Colônia para estar com uma amiga
que ela estava preparando para o batismo, uma catecúmena dela, né? E elas foram juntas participar da vigília de quinta-feira em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Era a primeira quinta-feira do mês que precedia a primeira sexta. Então, eu passo ao texto. Quinta-feira Santa fui para Boiron. Desde 1928, eu passava a Semana Santa e a Páscoa em completo retiro espiritual. Mas desta vez, outra razão me movia. Nas últimas semanas, pensei com frequência se não devia tomar alguma iniciativa com respeito à situação dos judeus. Finalmente, planejei ir a Roma e solicitar uma audiência particular com o Santo Padre, na época Papa Pio XI, para que ele escrevesse uma encíclica sobre o tema. Não desejava, porém, tomar essa iniciativa sob a minha própria autoridade, pois já havia alguns anos eu tinha feito santos votos privadamente. Então, Edith Stein ainda era uma leiga no mundo, né? Depois que encontrei em Boiron uma espécie de pátria monástica, podia permitir-me considerar o arquiabade Rafael como meu abade e submeter-lhe todas as decisões importantes que desejava tomar. Naquele momento, porém, para dizer a verdade, não estava certa de encontrá-la, pois ele tinha partido para o Japão no começo de janeiro. Mas também sabia que ele ia fazer todo o possível para estar de volta na Semana Santa. Embora realizar uma tarefa externa deste tipo, que é pedir audiência ao Papa, fosse algo bastante condizente com a minha natureza, eu sentia que o que eu pretendia fazer não era, entre aspas, o que devia ser feito, mas eu também não sabia, novas aspas, o que realmente devia ser feito. Pus-me a caminho de Boiron e parei em Colônia, de quinta-feira à tarde até sexta-feira pela manhã. Eu tinha uma catecúmena ali que era Edwig Hess Spiegel, Waldorf. Era a catecúmena de Stein. Eu tinha uma catecúmena ali de quem deveria cuidar tanto quanto pudesse. Escrevi-lhe para que ela se informasse onde poderíamos celebrar a hora santa à noite. E por acaso, era a vigília da primeira sexta-feira do mês de abril e naquele ano santo, era um ano jubilar, porque é 1933, então era o ano em que a igreja comemorava os 1900 anos da morte de Jesus, a memória do sofrimento de Nosso Senhor. Às 8 horas, nós nos encontramos para a hora santa, onde? No Carmelo de Colônia Lindenthal. Jesus já estava preparando isso para ela. Então não foi nem ela que escolheu, foi a catecúmena. O padre Wüsten, que mais tarde fiquei sabendo ser o vigário da catedral, comunicou que todas as quintas-feiras, a partir daquele dia, haveria uma celebração religiosa. Ele pregou de maneira comovente e tocante, mas eu tinha outra preocupação que me ocupava mais do que as suas palavras, e essa é a parte mais importante. Eu falava interiormente com o Salvador e lhe manifestava a minha ciência de que era a cruz que o povo judeu começava a carregar. A maioria das pessoas não compreenderia isto, mas quem compreendesse devia aceitar essa cruz de bom grado em nome de todos. Eu queria aceitá-la, mas ele devia mostrar-me como fazê-lo. Quando terminou a oração, tive a convicção íntima de ter sido atendida. Contudo, eu não sabia ainda em que consistia carregar essa cruz. Então, hoje à tarde nós falaremos, a irmã Jacinta falará sobre
o que foi essa relação da Edith Stein com a cruz, com o Sagrado Coração e com Jesus, o seu Salvador. Aguardo todos lá.